Você já viu aquelas fotos incríveis com detalhes tanto no céu claro quanto nas sombras mais escuras e pensou, como será que fizeram isso? Bom, o segredo está no famoso HDR, mas cuidado, porque se você não usar de forma correta o efeito, ele pode acabar arruinando as suas fotos. Quer saber como dominar o HDR e quando usá-lo? Fica comigo que eu vou te explicar de forma simples e objetiva. O que é HDR? HDR é uma sigla em inglês para High Dynamic Range, ou em português, Alto Alcance Dinâmico. Mas o que isso significa? Pense em alcance dinâmico como a diferença entre as partes mais claras e mais escuras de uma foto. Quando você tira uma foto, as sombras nas áreas mais iluminadas podem ficar com problemas. Ou uma história de tão clara, ou a outra vira um borrão escuro. Um exemplo rápido. Se você tirar uma foto em uma paisagem ensolarada, você pode perceber que o céu fica todo branco e as sombras sobre a árvore ficam tão escuras que você não consegue enxergar os detalhes. Isso é porque a sua câmera tem um limite para lidar com situações extremas. E aí entra o HDR, que funciona como um superpoder fotográfico, que equilibra as luzes e as sombras na mesma imagem. Como funciona o HDR? O HDR junta 3 fotos de exposições diferentes sobre a mesma captura. Foto exposta. Captura bem as partes claras, mas deixa as sombras escuras. Foto normal tende a equilibrar as luzes e sombras, mas não fica perfeito. E foto super exposta. Mostra detalhes das sombras, mas estoura as áreas mais claras. Depois, a mágica acontece. A câmera combina essas 3 imagens automaticamente para criar uma foto com o melhor de cada uma. É por isso que ao ativar o HDR, parece que sua câmera fez tudo em um clique, mas na verdade foram 3 cliques no mínimo. Quando usar o HDR? Agora você sabe como funciona. A pergunta é, quando vale a pena usar? Aqui estão alguns exemplos. Fotos com muita luz e sombra. Lugares com forte contraste, como por exemplo uma pessoa debaixo de uma árvore em um dia ensolarado. Fotos com detalhes importantes, como interiores bem iluminados e janelas. Agora, quando não usar o HDR? Nem tudo é uma festa. Evite HDR em situações com movimento. Pessoas ou objetos em movimento ficam borrados, porque o HDR precisa de no mínimo 3 fotos alinhadas. Fotos com muito contraste intencional. Se você quer sombras densas ou luzes estouradas para criar aquele drama na imagem. Ou situações de baixa luz uniforme, onde a exposição já está equilibrada. HDR em vídeo e mitos sobre HDR. Algumas câmeras e celulares oferecem HDR na função vídeo. O objetivo é o mesmo, capturar mais detalhes em luzes e sombra. Mas cuidado, o HDR é um vídeo que não é uma solução mágica. Se você filmar algo mal iluminado, ou com o céu estourado, ele continuará assim, mesmo com o HDR ativado. O HDR Dolby Vision, por exemplo, aumenta a quantidade de luz e cor, mas não resolve problemas de exposição. Só para você entender, em um vídeo HDR Dolby Vision, é como se jogasse um feixe de luz super potente, chamado nits, direto na tela, deixando tudo mais vibrante e detalhado, mas sem mexer a captura em si. O termo nits é uma unidade de medida para brilho. Ele equivale a uma vela acesa por metro quadrado. Ou seja, mede a intensidade de luz que uma tela pode emitir. Por exemplo, uma tela tradicional de vídeo emite cerca de 100 nits, enquanto um vídeo HDR Dolby Vision pode alcançar 1000 nits ou mais, tornando as cores e detalhes muito mais vibrantes e iluminados. Essa diferença de brilho é o que faz o HDR Dolby Vision se destacar em dispositivos modernos. Agora que você já sabe tudo sobre HDR, que tal testar no seu celular ou câmera? Lembre-se, fotografia é prática, então experimente em diferentes cenários e veja os resultados. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dicas de fotografia e filmagem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.